Tudo bem, pessoal? Reginaldo Souza para mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou apresentar o robô Bumblebee Hard. Esse robô ele tem se mostrado muito consistente. Vocês podem observar a curva de capital. É um robô também que faz poucas operações durante o dia, no máximo uma está especificado aqui no código. Então, dentro desse robô já tem um gerenciamento de risco, porque no máximo você vai fazer uma operação por dia. E a vantagem de operar automatizado é que você não tem viés, você não tem o emocional que vai te atrapalhar. O robô vai fazer exatamente aquilo que ele foi programado a fazer. E neste aqui, como exemplo, ele vai fazer apenas uma operação por dia. Então, se você tem dificuldade em operar manualmente, porque não respeita o número de operações, porque não respeita o stop diário, porque você não aceita o stop, este robô pode ser uma alternativa muito boa para você. Tudo bem? Então eu vou apresentar ele a vocês. Esta é a curva de backtest dele no ano de 2025, tá? E a ideia desse robô é o seguinte, né? Vamos pegar aqui as operações. Vamos pegar aqui um dia de game, que foi o dia 12 do 12. Como que esse robô opera? Deixa eu expandir, dar um zoom a mais aqui para vocês entenderem qual que é a ideia por trás deste bot. Vamos lá. Bom, depois que o mercado entrou, e ele vai entrar com 3 contratos, tá? E por que 3? Porque ele foi escrito para operar deste jeito. Então, você deve operar com 3 e no máximo com 5 contratos. Mas ele tem se mostrado muito mais lucrativo com 3. Então, quando você for colocar o robô para rodar, você deve colocar a quantidade como 1, conforme aqui no nosso canto superior direito, quantidade 1 e quantidade máxima 3 ou 5. Mas ele tem se mostrado muito mais lucrativo com 3 contratos. Beleza? Então vamos lá. Então, nesse caso, o robô entrou com 3 contratos nesse ponto. E aqui ele tem um primeiro alvo de 0,50, que deu exatamente neste ponto. Tá? Aqui ó, ele bateu nossa primeira parcial. E aí ele ficou com 2 contratos. Quando ele fica com dois, ele vai colocar mais uma ordem, no caso aqui ele está posicionado no máximo com 3, ele vai posicionar mais uma ordem no seu ponto de entrada. Então ele colocou mais uma ordem de compra no ponto de entrada, ok? E quando ele entra de novo e fica posicionado com 3 contratos, ele vai novamente posicionar o alvo no mesmo ponto, né, que ele estava anteriormente. Aí ele saiu e ficou com mais. Aliás, saiu desse contrato e ficou com 2 contratos novamente. Nesse momento, ele vai colocar mais uma ordem de compra de mais um contrato no mesmo ponto aqui, ó. Nesse mesmo ponto, ele vai colocar uma outra ordem de compra. Só que nesse caso, o mercado não voltou para pegar. Então, ele subiu com 2 contratos. Aí ele fez uma parcial aqui e fez isso aí e fechou a posição nesse ponto. Nesse caso, ele deu um lucro de R$ 507 neste dia, dia 12 do 12. Agora vamos para uma situação de stop, quando ele fez também uma reentrada. Vamos lá, então vamos pegar aqui como exemplo do dia 11 do 12, um dia anterior ao 12. Então vamos lá, nesse caso uma venda, ele fez a venda nesse ponto, saiu de um contrato exatamente aqui, nesse ponto, e ficou vendido em 2. Aí ele fez mais uma venda
mais uma venda nesse ponto. Vendeu nesse ponto e ficou posicionado com 3 contratos, vendido em 3. O mercado não voltou para pegar a parcial e estopou os 3 contratos, né, na máxima da vela gatilho. Então ele deu stop. Tudo bem? Então existem vários fatores por trás da ideia do operacional, que não vem ao caso, eu não vou revelar aqui, mas é um robô muito consistente que pode te trazer bons resultados. Se você quiser testar esse robô, fique à vontade para colocar nos comentários eu quero, e eu vou dar um jeito de entrar em contato contigo, deixar algum meio de comunicação. Tudo bem? Através de e-mail ou até mesmo de WhatsApp. Pois bem, vamos seguir aqui. Vamos reparar aqui, dar uma olhada na quantidade de operações que ele fez durante o ano de 2025. Vejam que aqui, ó, dia 1º de janeiro de 2025 até o dia de hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 24/12. Ele fez 65 operações, né? Deixa eu abrir aqui para talvez ficar mais fácil. A explicação e a visualização para vocês. Vamos lá. Então aqui, ó, ele fez 65 operações, tá? Foram 55% operações vencedoras, ou seja, 36 operações das 65 realizadas, 29 stops. Ok? 29 operações perdedoras. O drawdown de topo a fundo foi de 23,22% e o drawdown de trade a trade 12,33%. Então tem se mostrado muito bom, né, este robô. Então aqui está a nossa curva de capital mais uma vez, o gráfico das operações. Então a operação que deu prejuízo maior foi aqui em torno de R$260 aproximadamente, enquanto que as operações vencedoras tiveram uma média ali de R$300 a R$400. Então vamos lá. Só vou pegar como exemplo aqui, essa conta não estou rodando o robô, esse é um outro computador, eu uso outra conta e outro computador para rodar os meus robôs. Você deve deixar para esse robô a quantidade por ordem de 1 e a quantidade máxima da posição 3, tá? A periodicidade deve ser 5 minutos. É somente para o índice futuro, somente para o índice futuro. Nos outros campos aqui, tá? Eu não deixo nada marcado. Então, fica do jeito que está. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a você.